Acredito que você já deva ter ouvido falar sobre árvore de decisão alguma vez. São aquelas estruturas de dados que vão fazendo partições e perguntas nos dados e dividindo eles em grupos menores até que a gente chegue numa resposta lá no final, de modo que quando um novo dado entre, a gente consiga fazer essas perguntas e saber qual que é a resposta da classificação daquele objeto. Veja um exemplo aqui bem simples sobre voa à praia, sim ou não, né? Então a primeira variável que a gente tem aqui como raiz da nossa árvore é se está sol. E aqui, se não está sol, a gente já tem a decisão da árvore, que é não vou à praia. Agora, se a resposta for sim, a gente tem uma próxima pergunta aqui. Está ventando? E novamente nós temos aqui uma saída sim e uma saída não. Se estiver ventando, a decisão é não vou à praia. E vamos supor que a resposta aqui é não. Então a gente chega a uma decisão aqui de vou à praia. Mas como que a gente aplica a árvore de decisão como um algoritmo? Como que funciona na prática? Esse é o tema de hoje e fica aí que a gente vai falar sobre isso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Tech Dados. Então, como vocês viram, o tema de hoje é árvore de decisão, um algoritmo bem clássico de machine learning, tá? Que também é usado como base para outros vários algoritmos mais robustos. Então, para a gente aquecer, árvore de decisão é um algoritmo supervisionado, nós precisamos ter uma base histórica rotulada, né, com variável target conhecida para a gente treinar o nosso modelo. Ele é um algoritmo que é usado tanto para classificação quanto para regressão. O foco do vídeo de hoje é classificação, mas é bem intuitivo entender que para regressão como que ele vai funcionar, tá bom? Então, o que compõe uma árvore de decisão? Basicamente, a gente tem aqui um nó principal, no qual todos os dados do nosso problema estão aqui, e aí mais para frente eu vou explicar a intuição por trás desse todos os dados estarem aqui, tá bom? E a gente vai fazendo divisões dos dados através de perguntas, né, e regras bem claras, de modo a criar nós intermediários, nós de decisões menores, com um grupo menor de dados. E a gente vai repetindo isso até atingir os nós mais extremos ali, os mais baixos da árvore, que são os nós folhas. E aqui é onde a gente faz a classificação do nosso objeto, tá? E aí a pergunta mais importante aqui sobre uma árvore é como que as divisões são feitas? Como que a gente escolhe ali qual que vai ser o primeiro atributo que vai ser o nó raiz e os atributos subsequentes ali, né? Vamos trazer um problema aqui, uma hipótese, para a gente entender como que isso funciona. Bom, imagina que a gente tem uma base com 1000 registros, sendo 500 pertencentes à classe A e 500 à classe B, tá? Então a gente teria aqui esse nó de decisão raiz aqui. A gente precisa separar os dados de forma a diminuir a entropia e impureza nos próximos nós aqui, sejam eles nós folhas ou de decisão. Entenda aqui entropia como o grau de aleatoriedade que tem nos dados. Então perceba, nesse exemplo aqui, nós temos 500 registros de cada lado. É totalmente balanceado aqui, então a entropia aqui dentro é altíssima, ou a impureza é altíssima, né? A gente precisa então separar esses dados de modo a separar essas duas classes, a classe A da classe B. Trago um exemplo aqui para vocês entenderem a diferença entre entropia alta e entropia baixa. Basicamente, se a gente tivesse esse nó de decisão, de modo que nos nós seguintes as classes ficassem ainda extremamente balanceadas, aqui eu tenho 250 da classe A e B, e aqui a mesma coisa, perceba que a gente não reduziu a aleatoriedade. Então aqui a gente diz que não reduziu a entropia ou a impureza nessa separação. Já no exemplo de cá, a gente fez um corte aqui nos dados, de modo que só vieram registros da classe A para o lado de esquerdo e só registros da classe B para o lado direito. Então a redução de entropia aqui ou de impureza foi máxima. A gente reduziu a aleatoriedade por completo aqui com essa divisão. É isso que a gente busca fazer nos nossos dados, de modo a chegar numa decisão a partir da árvore de forma mais rápida. E para isso, existem basicamente duas formas da gente fazer, tá? Que é a impureza de Gini e o ganho de informação, baseado na entropia. Eu coloquei as duas fórmulas aqui, tanto a do ganho de informação quanto a de Gini, mas não precisa se preocupar com isso. A ideia aqui é a gente ser bem prático, tá, nos exemplos. E eu vou trazer aqui um cálculo de Gini para vocês verem o quão prático que é esse cálculo. Mas o mais importante mesmo é entender a intuição por trás desses dois valores, o que cada um deles vai representar. Veja esse gráfico que eu trouxe aqui, que a gente tem aqui no eixo X, o balanceamento das classes, se a gente olhar para uma classe binária, tá? Então imagina que se eu tenho aqui 0,5, significa que os dados estão completamente balanceados, e para qualquer um dos lados eu estou segregando essas classes, né? E no eixo Y, a gente tem essas duas métricas, Gini e entropia. Então
Então entenda o seguinte, se nós temos dados aqui 100% balanceados, então eu tenho metade dos dados para a classe A e metade para a classe B, tanto o meu Gini quanto a entropia vai estar no valor máximo aqui, que é 0,5 e 1 respectivamente. Mas conforme a gente vai separando esses dados uns dos outros, a gente começa a tender a zero aqui no valor de entropia e Gini, tá? Por isso que a ideia é aplicar essa equação, ou de entropia ou de Gini, para entender qual que é a melhor variável que tem a menor aleatoriedade ali nos dados, tá? E aí vou trazer um exemplo aqui de um dataset bem pequenininho, mas que vai ficar claro aqui como que isso funciona. Nesse dataset nós temos 3 variáveis. Variável vento, umidade e temperatura. E o nosso objetivo aqui é tomar uma decisão sobre jogar ou não jogar tênis. Então são 3 variáveis binárias, tá? São 2 registros cada uma das variáveis. E a nossa target também é binária, sim ou não, jogar ou não jogar tênis. Então o que a gente precisa fazer é escolher atributos de forma inteligente, pensando em reduzir a entropia nas próximas folhas. Tá? Aqui no primeiro nó de decisão, nós temos 7 amostras, 4 delas amostras sim e 3 amostras não. E a gente precisa fazer o melhor corte de modo a reduzir a entropia, ou seja, reduzir a aleatoriedade, a impureza nos próximos nós aqui. Para esse exemplo, eu vou aplicar aqui a formulação de Gini, que basicamente ela tem uma fórmula que é 1 menos a somatória de PI ao quadrado. PI corresponde à proporção de dados em cada classe. Para ficar claro o que é isso, imagina que eu vou calcular a entropia de vento. De vento, a gente tem 2 variáveis, vento fraco e vento forte. Quando a gente olha para uma dessas variáveis, por exemplo, vento fraco, eu tenho dentro dos registros que são vento fraco, valores de saída sim e não. Imagina que, hipoteticamente, que a gente tenha 10 registros fraco. E dentro desses 10, a nossa variável target é 5 registros sim e 5 registros não. Então aqui a minha proporção vai ser 5 para 10 de objetos da classe sim e 5 para 10 de objetos da classe não. É isso que representa PI. Eu vou mostrar um exemplo para ficar bem claro. Então o que a gente vai ter que fazer aqui é olhar para essas 3 variáveis, vento, umidade e temperatura, aplicar a formulação nela e entender qual delas que mais reduz o grau de impureza. Vamos começar aqui pela variável vento. Nós temos aqui 4 registros fraco e 3 registros forte na variável vento, tá? E basicamente, quando a gente olha para a variável fraco, aqui só marquei aqueles registros que tem vento fraco, nós temos 3 registros sim e 3 registros não. Então tá aqui aquela proporção que eu comentei para vocês, 3/4 e 1/4. Aplicando na fórmula, a gente precisa fazer a somatória dessas proporções ao quadrado. Basicamente, então, é 3/4 ao quadrado mais 1/4 ao quadrado. E aí imagina que aqui, se a gente tivesse uma terceira classe, por exemplo, se fosse uma variável não binária aqui, a gente teria aqui a somatória dessa outra proporção aqui também, tá bom? Basicamente, essa equação aqui deu 0,375. A gente faz a mesma equação para quando o vento é igual a forte. Então aqui para quando o vento for forte eu tenho um registro sim e 2 registros não. A gente aplica também essa proporção, chega no valor final aqui que é 0,44. E aqui, como a gente tem uma variável binária, vento, né? E a gente tem vento fraco e vento forte, tudo que a gente precisa fazer agora é ponderar o peso aqui, a quantidade de registros dentro de cada classe, que é o 4/7 e o 3/7, e fazer uma multiplicação por cada um desses valores obtidos aqui para chegar no resultado ponderado final, que é o 0,40, tá? Então, esse é o resultado de Gini para a variável vento. O que a gente precisaria fazer agora é calcular esse Gini para todas as outras variáveis, para umidade e temperatura. O valor de Gini para temperatura foi o que trouxe o menor resultado para a gente, ou seja, a menor impureza de Gini. Essa, então, é a melhor variável para ser a nossa variável nó da nossa árvore de decisão. Basicamente, então, teríamos aqui um nó de decisão, no qual a temperatura, a gente vai fazer uma pergunta, por exemplo, temperatura é igual a fria, é a pergunta que a gente escolheu aqui. Nós temos aqui inicialmente 7 amostras, sendo 4 sim e 3 não. E, inicialmente, esse nó ele tem a classe sim, porque ele tem mais objetos sim do que não. Com essa pergunta de temperatura é igual a fria, para o lado esquerdo a gente vai ter a saída sim, isso é convenção. Então a gente tem aqui que 3 registros, 3 amostras vieram para essa folha, para esse nó, de modo que a gente conseguiu fazer uma separação perfeita, aqui só tem registros da classe sim. E já para o lado direito, quando a resposta foi não, a temperatura é quente, ficamos com 4 amostras,
sendo um da classe sim e 3 da classe não. Então perceba que nós temos datasets resultantes dessa divisão, do lado de cá esse dataset e esse dataset aqui para temperatura igual a quente, de modo que a gente pode aplicar essa intuição novamente de descobrir qual que é a variável que mais reduz a entropia para a gente ir ramificando ainda mais essa árvore, tá? Então aqui a gente poderia parar, mas a gente também poderia continuar descendo aqui, encontrando outras ramificações, tá? E aqui já abre uma brecha para a gente falar de hiperparâmetros, porque imagina só, aqui a gente está falando de um dataset pequeno, mas em um dataset grande, se a gente fosse aplicar essa formulação de giroentropia para ir dividindo, a gente poderia crescer essa árvore infinitamente, né? E quando que é a hora certa de parar? E aqui eu já deixo um asterisco, que se você deixar a sua árvore crescer infinitamente, você vai ter um problema sério com overfit. E aí, para reduzir isso, a gente tem então os hiperparâmetros que definem algumas regras para esse crescimento da árvore de decisão. O primeiro deles que eu vou falar aqui é um hiperparâmetro chamado Min Samples Split, que ele determina o número mínimo de elementos que um nó precisa ter para permitir que haja uma divisão. Veja aqui esse exemplo, ó. Vamos chamar aqui essa variável de Min Sample Splits é igual a 20. Aqui, nesse nó principal, a gente tem 100 registros. Imagina que a divisão resultante desse nó levou 19 registros aqui para o lado esquerdo e 81 para o lado direito. Perceba que esse nó ele não vai poder mais ser um nó de decisão, ou seja, ele passa a ser uma folha, porque ele só tem 19 registros e ele precisa de no mínimo 20 registros para fazer um novo split. Então ele pararia aqui. Já o nó de cá, que ele tem 81 registros, ele atingiu essa condição, ele tem mais que 20. Então ele pode novamente fazer ali, ver qual que é a variável que reduz a impureza para criar uma nova divisão no conjunto de dados. Já essa outra variável é a Min Samples Leaf, que ela determina o número mínimo de elementos necessários dentro de uma folha. Caso a divisão de um nó anterior acarrete em um número menor que esse parâmetro, em qualquer folha, a divisão não será realizada. Outro exemplo aqui, Min Sample Leaf é igual a 10, e a gente imagina que a gente tem aqui 70 registros. Se na divisão a gente não tiver pelo menos 10 samples em cada uma das próximas leafs, a gente não pode realizar esse nó. Então do lado de cá perceba que a gente ficou com 9, esse nó aqui não vai ser dividido, então esses 70 registros passam a ser uma folha e a árvore não cresce mais a partir dali, tá bom? E por fim, o outro hiperparâmetro que eu quero falar é o Max Depth. O Max Depth ele determina a profundidade máxima que uma árvore pode atingir. Esse aqui é mais intuitivo e mais simples de entender. Imagina que a gente tem aqui essa variável de profundidade máxima igual a 2, então significa que a gente sempre parte do nível 0, a gente só vai poder chegar até o nível 2 de profundidade. Mesmo que haja condições para outras divisões, por exemplo, do Min Sample Leaf, Min Sample Split, a árvore não vai crescer mais do que o nível 2 de profundidade. E aí, para fechar, vamos falar de vantagens e desvantagens das árvores de decisão. A principal vantagem dela é que ela não é sensível a outliers, tá? Então a árvore consegue lidar bem com valores exorbitantes, desprezar esses valores ali na divisão que ela vem fazendo, tá? E ela é facilmente interpretável e pode ser implantada como simples regras de if-else. Então imagina que você desenhou uma árvore, além de ela ser fácil de interpretar, você pode desenhar a sua árvore e entregar para a equipe de negócio ali, você também consegue transformar ali uma regrinha para colocar dentro de um código, ou dentro até de uma fórmula de Excel, por exemplo, para fazer a sua separação dos dados. E as principais desvantagens dela aqui são que elas podem apresentar baixo viés e alta variância, isso aqui acho que é o mais importante. Então ela tem muito risco de overfitar, como eu comentei para vocês. Se vocês deixarem a árvore crescer indefinidamente, ela tem uma grande chance de overfitar. E isso conversa bastante com a próxima desvantagem aqui, que é a instabilidade, né? Lembra que a gente vai fazendo corte nos dados até construir a árvore, né? Imagina que novos dados entraram no seu dataset e você vai treinar um novo modelo. Esses novos dados que entraram, eles vão mudar completamente a dinâmica desses cortes. Então acaba sendo bem instável uma árvore de decisão sozinha, tá? E aí, para esse problema em específico, entram as técnicas de podagem de árvore, né? A gente mostrou ali algumas delas, que são os hiperparâmetros que a gente aplica, e existe a evolução do modelo também. Random Forest aqui, a gente vai falar nos próximos vídeos, seria uma evolução de um modelo que usa a árvore de decisão, mas ele é mais robusto a esse problema de variabilidade dos dados, tá? Então, para você se aprofundar mais, algumas sugestões aqui. Entender como é que funciona o corte em variáveis contínuas.
Então, digamos que a gente tem a idade no dataset. Como que eu corto aqui, faço um corte nessa variável idade para dividir em dois nós, né? É bem simples e intuitivo também. Vou deixar aqui para você dar uma pesquisada. E o outro ponto é conhecer os demais tipos e evoluções das árvores de decisão, né? Então, tem vários tipos de árvores aqui. Eu falei de uma forma mais genérica, mas existem aplicações que às vezes se encaixam melhor no seu problema. Também trouxe aqui o nosso card, nosso mapa mental, com um resumo de tudo que a gente falou, para você usar como material de estudos e comparação aí entre modelos, entender vantagens e desvantagens. Vou deixar o material aqui nos comentários também. E vamos fazer uma aplicação prática de árvore de decisão para a gente fechar o vídeo de hoje. Beleza, pessoal, estou aqui com o meu ambiente aberto. Vou trazer de novo o dataset Iris, o mesmo que a gente usou em KNN, para esse exemplo aqui, tá? Então, vou importar aqui as bibliotecas. Esse código vai estar disponível aqui também no GitHub para vocês usarem e testarem ele. Aqui mais uma vez a descrição do dataset Iris, a gente já falou no último vídeo, né? Que são 4 variáveis para separar aqui 3 tipos de flores diferentes. Então vou importar esses dados. Carreguei o dataset Iris e criei as variáveis x e y. Aqui eu só juntei elas para demonstrar como que está o dataset. Então são 150 registros, 4 colunas de variáveis independentes e a nossa variável target aqui com 3 classes, né? 3 tipos de folhas diferentes. Então é isso, nosso shape aqui da nossa variável y. Vamos fazer um plot aqui dessas variáveis. Isso aqui ajuda a entender como está a distribuição dos dados. Legal, essa é a distribuição. E vamos separar o dataset aqui em treino e teste, para a gente conseguir validar depois se o modelo está funcionando bem, né? E aqui, dentro da biblioteca sklearn, vou importar aqui o Decision Tree Classifier. Vou instanciar o modelo aqui embaixo. Então aqui que eu defini 4 hiperparâmetros aqui, tá? O primeiro deles, a entropia, que aqui tanto pode ser entropia quanto Gini. Profundidade máxima, a gente falou sobre isso, né? Vamos deixar 5 por enquanto. E mínimo de... E o Mean Sample Split e o Mean Sample Leaf, vou deixar 8 e 6, respectivamente, aqui por enquanto. Daqui a pouco a gente vai mexer um pouquinho nessas variáveis para ver o efeito que elas trazem, tá? E aí, vou fitar aqui o modelo com as nossas variáveis de treino, o x-treino e o y-treino, vou dar um model.fit. E aqui embaixo, eu vou dar um model.predict com as nossas variáveis de teste. Então, são aqueles dados que o modelo ainda não viu. E a gente vai comparar essa variável y-test-pred com a nossa variável y-test original, né, para a gente ver como que está a acurácia do nosso modelo. Vamos rodar aqui. Então, de cara, já vamos mostrar a acurácia. Olha aí, nosso modelo teve uma acurácia de 97%. E, para a gente visualizar como ficou essa árvore, existe essa técnica aqui que é do próprio sklearn, que é o plot tree, que a gente passa o modelo e alguns dados aqui da nossa árvore, e ele plota para a gente como que fica essa árvore de decisão. Vamos dar uma olhada. Ó, pessoal, vamos ver aqui como que ficou essa árvore, tá? A primeira variável que ele cortou aqui foi essa petal width, que ele cortou em 0,75, tá? Vamos entender por que ele fez esse corte aqui nessa variável. Vamos olhar aqui, nesse gráfico. A petal width, ela tá aqui, é essa última aqui, e ele cortou ela em 0,75, ele cortou ela mais ou menos aqui. Então, olha por que ele fez esse corte. Porque cortando aqui, ele está dividindo perfeitamente esse grupo aqui, que é da target setosa. Então, ele já fez uma divisão perfeita aqui, só cortando uma das variáveis. Então, provavelmente o lado esquerdo lá, né, aquelas que estão abaixo de 0,75, ele caiu nesse grupo da setosa. Vamos dar uma olhada? É isso aí, ó. Eram 105 amostras. A gente tinha aqui 36, 33 e 36 aqui na divisão das classes. E quando a gente fez aqui menor ou igual a 75, pro lado de cá, a gente resultou numa folha que está perfeitamente separada da classe setosa. E aí pro lado de cá, que são as variáveis maiores que 0,75, a gente continua a fazer as próximas divisões, igual eu comentei com vocês, né? Então aqui ele escolheu uma outra variável, foi dividindo, e até chegar nos nós folhas, que são os nós que ficam nas pontas das árvores, né? Onde tem as classificações. E aí perceba que aqui a gente parte do nível 0, vai para o nível 1, 2, 3 e 4. Mas, poxa, a gente tinha definido lá que a nossa profundidade máxima seria 5, né? Por que ele não chegou no 5?
Ele não chegou no 5 porque a gente atingiu outras condições aqui de min samples split ou min samples leaf primeiro do que essa condição aqui de max depth, tá? Provavelmente eu tenho 7 amostras nessa folha, então eu já atingi uma das condições. Do lado de cá eu tenho 23 amostras, mas todas elas é de uma mesma classe. Então se eu fizesse uma divisão, uma das folhas teria 0 amostras. Também não faz sentido nenhum eu fazer essa divisão. Nessa daqui também, eu tenho 5 e uma. Se eu fizesse uma divisão, eu ia ter uma amostra só numa folha. Então, aquele min sample leaf não ia ser atingido. A folha para aqui. E o mesmo acontece com essa classe. Então, perceba que se a gente mexe nessas variáveis aqui, a gente pode gerar comportamentos diferentes da árvore, tá? Inclusive, dependendo de como a gente mexe aqui, vou colocar, por exemplo, profundidade igual a 3. A gente gera outra saída da árvore. Aqui a nossa acurácia continua em 97%, porque esse problema é um problema bem definido, bem fácil de separar. Mas agora a gente tem só 3 níveis. Ó. A gente tem o nível 1, 2, 3 de profundidade. E aqui já está a minha classificação. Pessoal, muito obrigado por ter chegado até aqui. Espero que tenha ficado claro, que tenha sido interessante para você conhecer aqui como que funciona uma árvore de decisão, tá? Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que você tenha. E não deixa de curtir e se inscrever no canal para dar uma força, beleza? Obrigado, até o próximo vídeo.